Olá a todos! Na aula passada nós encerramos o tópico de colisões, onde vimos ali colisões elásticas e inelásticas em uma e duas dimensões, com o alvo parado em movimento. Agora na sequência nós vamos começar a estudar um novo tipo de movimento, que é o movimento de rotação. E como é de praxe, sempre que começamos a estudar o movimento, o primeiro passo é introduzir as variáveis de movimento. No caso de movimento linear, que nós temos estudado até então, lá no começo do curso, o primeiro passo foi introduzir as variáveis lineares de movimento. E aqui nós vamos introduzir as variáveis angulares, ou seja, as variáveis de rotação. E a primeira variável é a posição angular. Aqui nós temos o nosso sistema de referência marcado por esse eixo X e eixo Y, e temos um corpo, descrito por essa linha tracejada que vocês estão observando aqui, com o eixo de rotação centrado na origem do nosso sistema de referência. Qualquer ponto que você pegue nesse corpo, você pode traçar uma linha de referência que passe por esse ponto até o eixo de rotação. E aí, uma vez que o corpo executou uma rotação, ele fez um ângulo em relação ao nosso eixo de referência, e esse ângulo a gente conhece ele como posição angular. Ok? Então, quando o corpo faz a rotação, ele descreve um arco, que a gente representa por esse S aqui com um raio R. E podemos relacionar a posição angular em relação a SR dessa forma aqui, ó. Θ igual a S sobre R, onde θ é a posição angular. E no sistema internacional, a unidade de medida é dada em rad, que vem de radianos. Ok? Então, nós temos aqui uma relação entre variável linear com angular, através do raio formado por esse semicírculo. Para entender direitinho de onde veio essa equação aqui, considere o seguinte. Primeiro nós temos uma relação com o sistema internacional e outras unidades de medidas. Por exemplo, uma volta completa, uma revolução, em graus você sabe que é 360 graus, agora em radianos é 2 π rad. Então vamos dizer que você quer uma volta completa. O comprimento de uma volta completa, você sabe escrever uma expressão para essa. S é igual a 2 πr, correto? Mas vamos dizer que você não quer uma volta completa. Você quer só meia volta, meio círculo. Então você divide esse círculo por 2 e vai dividir essa equação por 2 também. Então assim você tem que S agora vai ser 2 πr sobre 2, que é apenas πr. Mas vamos dizer ainda que você não quer meia volta, você quer 1/4 de volta. Então esse desenho aqui você vai traçar uma outra linha cortando pela metade aqui. E agora você tem essa equação dividida por 2 novamente, que fica π sobre 2r. Repara que nas três equações o r permanece constante, e você tem esses outros termos aqui, que eu deixei essa chave destacada, que representa o arco do círculo que você tem interesse em medir. Se você quer uma circunferência completa, o arco do círculo é os 360 graus, 2 π rad. Se for metade do círculo, é só π, 180 graus. E se você quiser 1/4 de círculo, é 90 graus, π sobre 2 rad, vezes r. Então podemos escrever uma equação mais geral para qualquer parte que você pegar do círculo. E eu vou chamar essa variável de θ. Assim, S igual a θr. Se você quer a circunferência completa, o θ vale 2 π rad, por exemplo. Se você quer meia circunferência, o θ vale π, π rad. E se ela quer 1/4 de circunferência, é π sobre 2. Então, o θ representa qualquer parte do círculo. Ok? E assim, isolando o θ, nós temos θ igual a S sobre R. Está aí, então, a primeira variável angular. A segunda variável angular é a variável deslocamento. Deslocamento angular. Nesse caso, nós temos aqui uma primeira linha de referência, onde o corpo estava na posição θ1. Quando ele sofreu uma rotação em relação a esse eixo de rotação, por um ângulo aqui θ2, nós temos a diferença de ângulo entre θ2 e θ1. Essa é o deslocamento angular que o corpo sofreu. Então, Δθ é θ2 menos θ1.
beleza? E no sistema internacional, a unidade de medida do deslocamento é igual da posição angular. Na sequência, temos velocidade angular. Velocidade angular, né, a gente escreve usando esse símbolo aqui, o símbolo ômega, tá ok? Velocidade angular média, né, nós temos o traço em cima do ômega, é nada mais do que a variação do deslocamento, o deslocamento angular sobre a diferença de tempo, né? Então nós temos delta t é igual a θ 2 menos θ1, T2 menos T1. Então, o θ1 é a posição angular no tempo 1 e o θ2 é a posição angular no tempo T2. Tá ok? No sistema internacional, a unidade de medida então vai ser rad por segundo, como está aqui. Essa é a velocidade angular média, mas para escrever a velocidade angular instantânea, basta fazer o mesmo cálculo, o mesmo raciocínio que nós fizemos para o caso linear. Tomamos o limite de ΔT aqui tendendo a zero, né? Aí você tem limite de ΔT tendendo a zero, Δθ, isso é a mesma coisa que dθ, dt. Então, temos agora uma expressão para velocidade angular instantânea. Repara que é muito similar ao que vocês tinham antes para o caso linear, tá ok? Vale agora lembrar vocês que quando você tem um corpo que está girando no sentido anti-horário, nós consideramos que o sentido de rotação nesse caso é positivo. E por esse arco aqui você consegue visualizar com mais facilidade isso, visto que conforme a posição θ aqui ela vai aumentando, esse ângulo vai crescendo, nós consideramos esse sentido em que o ângulo cresce como positivo. Se esse ponto aqui começa a descer aqui, né, começa a circular no sentido horário, o ângulo θ começa a diminuir, e aí nós consideramos então o sentido horário como negativo. Tá ok? Próxima variável, temos aí a aceleração angular. A aceleração angular nós vamos representar com esse símbolo aqui, que é o alfa. A aceleração angular média é o alfa com essa barra, que nada mais é do que a variação da velocidade em relação à variação de tempo. Então, delta ômega por delta t, que é igual a ômega 2 menos ômega 1 sobre T2 menos T1. Ou seja, em um determinado T1, a partícula em rotação estava com uma velocidade angular ômega 1 e depois, no tempo T2, ela ficou com uma velocidade angular ômega 2. Né? Variação da velocidade angular por tempo é a aceleração angular média. E no sistema internacional, é o rad por segundo ao quadrado. Da mesma forma, para encontrar a aceleração angular instantânea, tomamos o limite de ΔT tendendo a zero. E assim, quando você tem o limite de ΔT tendendo a zero, delta ômega e delta t, nós temos a mesma coisa que a derivada de ômega em relação ao tempo. Então, d ômega dt. Certo, pessoal? Vamos aplicar agora esses conceitos, né, e usar essas variáveis angulares nesse exemplo. Um peão gira no solo com uma aceleração angular dada por essa função aqui, alfa igual a 5t ao cubo menos 4t, onde os coeficientes estão em unidades compatíveis com radianos e segundos. No tempo t igual a zero, o peão tem uma velocidade angular de 5 rads por segundo, e a sua linha de referência está na posição angular θ igual a 2 rad. Determine uma expressão para a velocidade angular ômega de t do peão. Bom, se nós temos uma função para a aceleração, nós podemos encontrar a velocidade angular. Nesse caso, está aqui a expressão para aceleração, né, que ele deu para vocês, aquela função. Ele disse que no ômega no tempo t igual a zero é 5 rad e a posição θ no tempo t igual a zero é 2 rads. Sabemos relacionar a aceleração com velocidade angular dessa forma. Alfa igual a d ômega dt. Essa é uma equação diferencial de primeira ordem, não é? Que nós podemos resolvê-la para o ômega com duas integrais. Separamos então as variáveis, né? Passo dt para lá. Então eu tenho d ômega igual a alfa dt, né? E agora integro dos dois lados.
Lembrando, né, que quando você tem uma integral sem limite de integração, né, ou seja, nós temos uma integral aqui indefinida, o resultado dessa integral é somado com uma constante. Tranquilo? Então, integral de dômega é ômega mais a, onde a aqui é uma constante. O alfa é a função que nós temos aqui. Vou substituir nessa integral, você vai ter 5t ao cubo menos 4t dt. Aqui também, como vocês podem ver, é uma integral indefinida. Então, o resultado dessa integral vai ser somado a uma constante, que eu vou chamar aqui de b. Então, a integral de 5t ao cubo vai ser 5t à quarta sobre 4. E a integral de menos 4t vai ser menos 4t ao quadrado sobre 2. Simplifico o 4 com o 2. Né? E esse a que está aqui, eu passo para cá. Então, nós temos que a nossa função ômega de t é 5 quartos de t à quarta menos 2t ao quadrado mais b menos a. Então agora repare, eu tenho uma constante menos uma constante. Uma constante menos uma constante é uma constante também. Então esse termo aqui eu vou chamar de c, tá? Que também é uma constante. Eu tenho essa função, mas eu não sei quem é essa constante. Mas eu posso encontrar com a condição inicial que o problema ofereceu. Ele disse para nós aqui, quando ômega no tempo t igual a zero vale 5 rads por segundo. Então, eu vou substituir essa função aqui, né, nessa condição. Ou seja, ômega de t igual a zero vai ser igual a 5. Então, onde tem t aqui, eu vou substituir por zero. Então, nós temos 5 quartos de 0 à quarta menos 2 zero ao quadrado mais c. Esse cara aqui é zero, esse cara aqui é zero, então c é igual a 5. Achamos o c, substitui nessa equação. E aí está a função que ele se pediu. Ômega de t é igual a 5 quartos de t à quarta menos 2t ao quadrado mais 5. Beleza? Letra B, ele pede, determine uma expressão para a posição angular, né? θt do peão. Bom, para fazer isso é o mesmo raciocínio que nós fizemos no item A. Sabemos relacionar o θ com o ômega através dessa equação aqui. Ômega é igual a dθ dt. É uma equação diferencial de primeira ordem que podemos resolvê-la, né, para θ, fazendo a separação de variáveis e integrando dos dois lados, como fizemos aqui. Esse dt eu passo para cá, agora eu tenho dθ igual a ômega t dt, onde ômega é uma função de t também, né? E integro aqui dos dois lados. Integral de θ, como também é integral indefinida, você vai ter θ mais a. O ômega t é essa função aqui, eu vou substituir ela aqui dentro. A gente reescreve ela dessa forma. E aí é só integrar agora esse polinômio. Então agora nós teremos 5 quartos de t à quinta, né, sobre 5, que vai ficar 5t à quinta sobre 20. Integral desse aqui fica 2 terços t ao cubo, e daqui fica 5t. E aí, como integral indefinida também, mais um b. Mesma coisa, esse a que está aqui passa para esse lado da igualdade, né? Nós temos b menos a, uma constante menos uma constante é igual a uma outra constante, que eu estou chamando de c. E aí nós vamos encontrar quem que é esse c. E vamos encontrar quem que é esse c através da condição inicial que o problema nos deu. Θ, no tempo t igual a zero é 2 rads. Então, está aqui, θ igual a t. Θ de t igual a zero, igual a 2 rads. Então, onde tem t nessa equação, nós vamos substituir por zero. Então, ficou 0 quinta dividido por 4, menos 2 terços de 0 ao cubo, mais 5 vezes 0, mais c. Então, c igual a 2. E agora que a gente achou o c, substitui aqui. E está lá. Essa é a posição angular em relação ao tempo, escrita como t à quinta por 4, menos 2 terços de t ao cubo, mais 5t mais 2. Tranquilo? Maravilha. Então, próximo ponto é questão de grandezas angulares como vetores. É preciso tomar muito cuidado na hora de falar e relacionar grandezas angulares com vetores. Nós sabemos que as grandezas angulares elas têm módulo, elas têm direção e têm sentido. Mas isso não é suficiente para dizer que grandezas angulares são de fato vetores.
E isso nós já vimos porque, para que uma grandeza seja considerada um vetor, ela tem que ter módulo, direção e sentido e também respeitar as regras de adição vetorial. Para o caso angular, é muito fácil mostrar que isso não é verdade. Olha só. Imagina que você tem um livro que inicialmente ela esteja nessa posição e você vai fazer uma rotação de 90 graus em torno do eixo horizontal, né, desse jeito. Então a figura que está assim ela vai ficar desse jeito. Agora do eixo X você vai para o eixo Y, você gira novamente 90 graus, agora no sentido, continua sempre girando, né, no sentido anti-horário. Agora o livro ficou assim, beleza? Se você inverter a ordem, você não tem o mesmo resultado. Olha lá, se eu começar a fazer a rotação ao longo do eixo Y no sentido anti-horário, 90 graus, você vai ter a figura dessa forma. E agora se eu girar o eixo X 90 graus, eu vou ter a figura dessa forma. Reparem que nesse caso, A mais B não é a mesma coisa que B mais A. Estão vendo? Você tem resultados diferentes se você alterar a ordem dos termos. Tá ok? No entanto, se você executar rotações pequenas, né, com pequenos ângulos, você terá resultados praticamente iguais. Então nós podemos considerar as grandezas angulares como vetores quando você executar para pequenos ângulos, para pequenas variações de rotação. Tá ok? Nesse caso, as variáveis angulares podem ser vetores. Do contrário, como vocês podem ver, não podem. Tranquilo, pessoal? Bom, aqui está a referência de onde eu tirei essa figura. E o próximo ponto, rotação com aceleração angular constante. Bom, nesse caso, pessoal, para que a aula não fique desnecessariamente longa, todo o cálculo que nós fizemos para o caso das variáveis lineares, para encontrar essas equações de movimento aqui, né, é exatamente o mesmo cálculo para poder encontrar as equações de movimento para o caso rotacional. O que então vai mudar é isso aqui, ó. V igual a V0 mais AT, o caso angular fica ômega igual a ômega 0 mais alfa t. Delta x, né, a variação ao longo do eixo x, igual a V0t mais 1 meio de AT quadrado. Para o caso angular, vai ficar então delta θ, né, que é o deslocamento angular aqui, igual a ômega 0t mais 1 meio de alfa t quadrado. Nesse caso, quando você tem no lugar do V0 você tem o V, que é delta x igual a Vt menos 1 meio de AT quadrado, fica delta θ igual a ômega t menos 1 meio de alfa t quadrado. Torricelli, para o caso angular, fica ômega ao quadrado igual a ômega 0 ao quadrado mais 2 alfa delta θ. E essa relação aqui, temos x igual a 1 meio de V0 mais V vezes t, fica θ igual a 1 meio de ômega 0 mais ômega vezes t. Beleza? Vamos fazer um exemplo simples envolvendo o caso com aceleração angular constante. Nesse caso, nós temos o seguinte: um esmeril tem uma aceleração angular constante de 0,35 rads por segundo ao quadrado. Ele parte do repouso, isto é, ômega 0 igual a zero, com uma linha horizontal de referência arbitrária na posição angular θ0 igual a zero. Qual o deslocamento angular θ da linha de referência, né, no tempo t igual a 18 segundos? Ou seja, temos essas informações aqui e queremos encontrar o θ final. Você conhece a aceleração e você tem o tempo, né, onde a posição da linha de referência do esmeril vai estar. Então, delta θ igual a ômega 0t mais 1 meio de alfa t quadrado. Você tem o tempo, você tem ômega 0 que é zero, né, e quando você abre esse termo fica θ menos θ0. Inicialmente, o θ0 é zero. Então, corte esses dois termos, fica θ igual a 1 meio de alfa t quadrado. Você sabe quem que é o alfa e sabe quem que é o t. Então, você encontra a posição angular como 56,7 rad. Tá ok? Na letra B, ele pede a velocidade angular nesse instante de tempo. Bom, aí, ômega igual a ômega 0 mais alfa t. Uma vez que você conhece o alfa, você sabe que ômega 0 é igual a zero e você tem o t.
Então é só jogar os valores numéricos aqui nessa expressão, né? Ficou o ômega 0 vai ser igual a zero, então ômega igual a alfa t. E assim a velocidade angular, 6,3 rads por segundo. Próximo ponto, nossa aula de hoje, variáveis angulares e lineares. Com alguma frequência, será preciso relacionar essas duas variáveis lineares e angulares. E um ponto interessante e que torna possível essa relação é o seguinte: imagine que nós temos aqui um corpo circular com um eixo de rotação centrado aqui na origem desse corpo, tá? No centro de massa dele. E você tem aqui essa linha de referência em que, se você girar um certo ângulo para a esquerda, desse lado eu coloquei os deslocamentos lineares. Se você girar com o mesmo ângulo para a direita, você tem aqui os deslocamentos angulares. Repara no seguinte: por o caso do deslocamento linear, esse arco de círculo formado aqui, que eu chamei de S1, é menor, obviamente, do que o arco de círculo que eu chamei aqui de S2, correto? Então, conforme você vai aumentando o raio aqui, você vai aumentando o valor do deslocamento linear. Só que quando você vem para o caso angular, que nós estamos colocando aqui em vermelho, esse ângulo aqui, que eu chamei de θ, é exatamente o mesmo ângulo θ que você está vendo aqui. Então, para as variáveis angulares, elas são independentes, né, da distância em relação ao eixo de rotação. Ou seja, independente desse raio aqui. Mas isso não é verdade para as variáveis lineares. E nós podemos relacionar essas duas. A primeira relação entre variável linear e angular nós já fizemos, que era a relação da posição. S igual a θr, onde S é a variável linear e θ é a variável angular. Nós já explicamos, inclusive, de onde vem essa equação. A próxima relação é com velocidade. E para isso, basta que a gente faça a derivada temporal dessa equação aqui. Então teríamos ds dt igual a d de dt θr. Aqui aplicando a regra da cadeia, teríamos ali, né, a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então teríamos v igual a dθ dt vezes r mais θ dr dt. Como o raio aqui nós estamos considerando ele constante, né? Derivada de uma constante é zero, então esse termo aqui não contribui, e fica só v igual a dθ dt vezes r. Dθ dt nós conhecemos como velocidade angular. E está aqui, ó, uma relação entre variável linear v com variável angular ômega. A próxima relação é com relação à aceleração. Basta, novamente, fazer a derivada temporal, né, dessa equação. Então teremos dv dt igual a d de dt ômega r. Novamente aplica a regra da cadeia aqui. E aí ficaria d ômega dt vezes r mais ômega dr dt. Como o raio é constante, esse termo não contribui, ele é zero. D ômega dt é a aceleração angular. Assim temos uma relação com a aceleração linear e a aceleração angular. E por último, a aceleração centrípeta. Encontramos a expressão para a igual a v quadrado sobre r. O v nós já sabemos que é ômega r. Então, substituindo aqui nessa expressão, teremos ômega ao quadrado sobre r quadrado dividido por r. Corta o quadrado com esse r, a igual a ômega ao quadrado vezes r. Beleza? O próximo ponto aqui vai ser a energia cinética de rotação. Tá? Nós vimos que a expressão para energia cinética é escrita como K igual a 1 meio de mv quadrado. Agora, se você pensar num corpo que é composto por várias massas, né, e cada uma tem a sua velocidade linear quando esse corpo está executando um movimento de rotação, para você encontrar a energia cinética total, você teria que fazer a soma de cada um desses pedacinhos que compõem o corpo, né, de cada uma dessas energias, para poder escrever a energia cinética final. Então você teria K igual a 1 meio de
m1v1 ao quadrado, mais 1 meio de m2v2 ao quadrado, mais 1 meio de mnvn ao quadrado. Ou seja, que o número n seria o número de partículas que compõem o corpo que está em rotação. Podemos escrever essa expressão de uma forma mais geral, né, e do ponto de vista matemático mais elegante, mais compacta também, como em termos de somatória. K igual a 1 meio de mi vi quadrado, onde os índices da somatória vão de 1 até n, onde n é o número de partículas que compõem o corpo em rotação. Bom, não é muito fácil trabalhar nesse caso com o corpo em rotação se você tentar relacionar com as variáveis lineares. Felizmente, sabemos agora relacionar variável linear com angular. V é igual a ômega-r. Então, vamos substituir o nosso V como ômega-r aqui. Ó. Então, teremos ômega-ri ao quadrado. E aí temos esse termo destacado aqui, somatória de mi r ao quadrado, né? Somatória desse termo. Esse termo é conhecido como momento de inércia, ou seja, como que a massa está distribuída em relação ao eixo de rotação e que está relacionado com a dificuldade de você colocar um corpo em movimento de rotação ou parar um corpo que já está em movimento de rotação. Por exemplo, aqui imagine que você tem um cano e você tem duas massas separadas aqui por uma certa distância em relação ao eixo de rotação. Você vai perceber que é muito mais difícil você colocar esse objeto em rotação se você pegar a tua mão, colocar aqui e tentar girar ele assim, do que se as duas massas estiverem próximas ao eixo de rotação. Isso acontece porque nessa situação aqui o momento de inércia é muito menor do que nesta, tá ok? Aqui é como se essas duas massas que vocês estão vendo aqui estivessem no centro, tá? Então olha só. O centro de massa de uma dessas massas está mais ou menos aqui. E a distância em relação ao eixo de rotação, como você pode ver, é bem pequena. Agora olha para cá, o centro de massa dessa massinha aqui está a uma distância grande em relação ao eixo de rotação. Se você lembrar aqui da expressão do momento de inércia, ele é proporcional ao quadrado da distância entre a massa e o eixo de rotação. Por isso, nesse caso, o momento de inércia é muito menor do que aqui. Tá? Então é muito mais fácil executar um movimento de rotação nessa situação do que nessa situação. Tranquilo? E agora, como vocês viram, o momento de inércia é como que está distribuída a massa em relação ao eixo de rotação. Essa expressão é para uma distribuição discreta de massas, tá certo? Como você tem ali massas discretamente posicionadas no espaço em relação ao eixo de rotação. Se você substituir essa expressão aqui do momento de inércia na expressão anterior, né, nesse termo destacado, nós podemos reescrever a equação para energia cinética de rotação assim, ó, K igual a meio de I ômega ao quadrado. Reparem na simetria que essa equação tem para o caso linear. Para o caso linear era 1 meio de mv quadrado, ou seja, a correspondente angular de massa, para o caso angular aqui, é o momento de inércia. E a correspondente angular de velocidade linear que você tinha antes é a velocidade angular que você tem agora. Estão vendo? Então essa aí é a expressão para energia cinética de rotação. Tá? Eu fiz aqui com vocês na aula de hoje alguns exemplos e eu pediria que vocês fizessem os demais. Tranquilo, pessoal? Então ficamos por aqui. Até a próxima.